Deixa eu gravar. Bom dia, Rafinha, de novo. Ai, eu tava falando pro Gustavo. Gustavo mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha chegado atrasado porque ele estava num negócio do Domingo Rinpoche, no Encontro do Lugar, né? Eu falei, putz, é isso, a gente corre o dia inteiro sentado na cadeira. É muito engraçado, a gente não tá em lugar nenhum, né? Mas fica o dia inteiro correndo sentado na cadeira, assim, muito engraçado, né? Essa nossa situação. E aí, Rick? Oi, querida. Tudo bem, meu amor? Tudo bom? Então tá bom, Ivone, meu amor. Carol, meus amores, Marcinha. Por que você, a Márcia e o Ricardo moram no mesmo lugar? Mas eles não entram no mesmo. Acho que moram no mesmo lugar, não sei bem. Mas acho que sim, né? Eles entram Aqui, ó. Ah! É mais perto do que eu imaginava. Pensei que eu ficava num quarto do outro. Não, ficou do lado do outro. Ficam do ladinho do outro mesmo. Ah, que bonitinho. Que gracinha, vocês. Bom, amores, vamos então, só rapidinho, assim, estabelecer nossa intenção. Vamos lembrar de uma fala aqui do Norman Fischer neste mesmo capítulo que a gente está estudando, que ele fala assim: o caminho do Bodhisattva é imaginativo. Os Bodhisattvas não são pessoas normais fazendo coisas normais. Eles são heróis espirituais realizando tarefas impossíveis. Seu reino vai além do cotidiano e do prático. O seu caminho não é linear. Não é um esforço passo a passo para atingir uma meta. Os bodhisattvas podem ter metas provisórias de tempos em tempos, mas eles sabem que a verdadeira meta está além do alcance. Não há etapas, não há hierarquia de importância. A prática do bodhisattva acontece toda de uma vez. A cada vez. Que esse nosso encontro hoje possa ser a prática de um bodhisattva. Ela é uma prática de um bodhisattva. Qualquer ação é uma prática de um bodhisattva. Se a gente tivesse a intenção de libertar todos os seres do sofrimento. Então, deixa essa intenção permear todo o nosso encontro, a partir do nosso coração. E aí, agora a gente começa. Antes de a gente começar, deixa eu comentar uma coisa. Na tradição budista, existem os votos, né? As cerimônias e tomada de votos. Um pouco, Norman Fischer vai falar disso agora, mas só para eu não esquecer de comentar com vocês. E daí essas cerimônias de tomada de votos, elas são feitas elas são oferecidas por um professor, né? Mas a gente não toma refúgio, a gente não se conecta com esse professor como se ele agora a gente tivesse um grande compromisso com esse professor que a gente nem conhece direito. Não é assim que funciona, né? Cada vez que um professor oferece os votos de refúgio, os votos Bodhisattva, ele está representando o Buda, né? O Buda, Jesus Cristo, o mestre que a gente bem entender, né? Ele só está nos dando uma bênção, né? Uma bênção, assim, para a gente continuar o nosso caminho, né? E para a gente mesmo se lembrar do nosso caminho. Então, é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo. E eu estou falando tudo isso porque a Jetsuma Tenzin Palmo, que é uma professora queridíssima de muita gente aqui no Brasil, ela já veio 2 vezes para o Brasil, ela é uma professora maravilhosa, a gente traduziu, acho que a gente tem 2 livros traduzidos dela, o Coração da Vida e o Caverna na Neve. E no Coração da Vida e o Caverna na Neve. E uma mestra muito querida, ela vai oferecer os votos de Bodhisattva outra vez, dia 27 de novembro, de manhãzinha.
7 horas da manhã, acho que no nosso horário. Então, eu vou avisar vocês quando chegar mais perto, assim, pra vocês não esquecerem, mas só para a gente não esquecer de comentar, porque é como se fosse um apoio, assim, realmente como se a gente firmasse esse compromisso com a gente mesmo, né? De percorrer esse caminho do Bodhisattva. Esses são os votos do Bodhisattva que a gente recebe da Jetsuma. Aí vai ter um outro dia que ela vai oferecer os votos de refúgio. Daí outra cerimônia. Mas primeiro, não devia ser assim, devia ser invertido, né? Primeiro os votos de refúgio, depois o Bodhisattva. Mas tudo bem, vai ser ao contrário, mas tudo bem. A gente vai tomar os votos alegremente. Então, fofuras, eu vou, quando chegar mais perto, eu vou avisar, passar o link para inscrição, tudo direitinho. Então, eu vou compartilhar aqui o meu Kindle. Então, é isso. Os fundamentos, a gente está nesse ponto, né? Os fundamentos. Primeiro, a gente está, lembrando só, é bom ver no Kindle, porque tem o índice aqui de se localiza. Às vezes eu tenho que fazer esse índice meio na mão, assim. Mas a gente está dentro da segunda perfeição, né? Perfeição da conduta ética. A gente terminou a generosidade. Agora a gente está nessa perfeição da conduta ética, né? E, logicamente, que o Norman Fischer não dá qualquer explicação, né? Sobre, assim, uma explicação muito comum, né? Sobre o que é a conduta ética, né? Mas ele fala que a conduta ética é a gente se abrir completamente para o outro, né? Não fazer nada que possa machucar o outro, porque a gente está prestando atenção nisso, né? Então, a gente presta atenção, a conduta ética é isso, em qualquer texto clássico é isso, mas o jeito que ele explica é sempre diferente, mais poético, assim, né? Mas é a gente prestar atenção nas nossas ações de corpo, de fala e de mente, para a gente poder tratar o outro como a gente de fato quer tratar, né? Não é assim, a gente não tem verdadeiramente vontade de machucar ninguém, mas às vezes a gente machuca, né? Por um pouco de desatenção, um pouco falta de compreensão mais profunda da situação nossa no mundo, né? Então, ele coloca a conduta ética como a gente prestar atenção nisso, né? E a prática da meditação é muito importante nesse momento, assim, de a gente poder ter essa chance de prestar mais atenção em nós e no outro, né? Aí ele vai falar sobre os votos propriamente, né? Então, os fundamentos da conduta ética. Então, no Zen, a prática da perfeição da conduta ética é descrita nos 16 preceitos do Bodhisattva. São os votos, né? Também. O que a gente se compromete a seguir, assim, se a gente quiser. Obviamente, ninguém é obrigado a seguir isso, né? Mas se a gente quiser tomar os votos do Bodhisattva, seguir esse caminho, são esses votos que a gente toma. Então, primeiro, os 3 refúgios. Refúgio, assim, quando o bicho pegar, para onde que a gente vai correr? A gente vai correr para o banco e assaltar o banco. A gente vai correr para nossa mãe, que pode não saber exatamente o que fazer. Para onde que a gente vai correr, né? No que a gente se refugia na nossa vida, né? Mais profundamente, assim. Então, os budistas tomam refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Refúgio significa isso mesmo, sabe? Fala um pouquinho. Eu não sei se ele vai... ele vai falar um pouco de refúgio, a gente segue lá com ele. Então, daí, com base nos refúgios, então, surgem os 3 preceitos puros, né? Eu faço o voto de me abster da má conduta, eu faço o voto de cultivar a conduta benéfica e eu faço o voto de beneficiar todos os seres. Isso é basicamente os ensinamentos do Buda, né? Não atrapalhar ninguém. Se a gente puder, a gente ajuda. Faltou um aqui, que vai vir em algum momento, ou já está implícito, que é domar a nossa própria mente. Se a gente tivesse que pegar todos os milhares de ensinamentos do Buda, eles se resumiriam a isso, né? Não causar nenhum dano a ninguém, nem a nós, incluindo nós. Se a gente tiver condição, a gente fazer alguma coisa para beneficiar as pessoas, os seres, especialmente domar a nossa própria mente, né? Cultivar, treinar a nossa própria mente.
Daí é que eles dividem ainda em 10 preceitos da mente pura, que é o domar a mente, né? Faça o voto de proteger a vida, de não matar. Como se fosse... Isso aqui parece os mandamentos, mas não é exatamente os mandamentos. A diferença que eu acho é assim, ó, entre o que eu entendo, né? Dos mandamentos e dos votos que a gente toma no budismo. Primeiro que a gente toma os votos se a gente quiser. É assim, é uma escolha nossa, né? Se eu estou seguindo um caminho e alguém fala para mim assim, olha, se você fizer isso, isso vai te atrapalhar no caminho. Você pode nem entender direito por quê, mas vai te atrapalhar. Eu meio que naturalmente vou, bom, então não vou fazer, né? Já que eu estou querendo seguir esse caminho, então eu vou me abster disso, né? Mas às vezes, eu já vi casos, a Jetsuma mesmo quando ofereceu os votos de refúgio lá em Recife, não sei se tinha alguém aqui, acho que a Ivone estava lá, não sei se a Ivone estava. Estava, Ivone, em Recife quando a Jetsuma veio? Não. Não estava! Perdi! Mas quando ela ofereceu, quando ela deu os votos de refúgio, em São Paulo também ela deu os votos de refúgio, né? A última vez que ela veio. A minha mãe tomou. Os votos são bonitos. O Sérgio estava, Sérgio. Então, em Recife, né, Sé? Você estava? Em São Paulo eu também estava, em São Paulo. A Carmen estava em São Paulo, então. Então, quando ela oferece os votos de refúgio, Rick estava em São Paulo também? Tava! Ah, que bonitinhos vocês. A Márcia também, então. Paulo também estava. Quem falou aí agora? Eu, Ivone. Ah, Ivone. São Paulo você não perdeu, né, querida? Perdi. Ah, Gê, eu estava em Fortaleza, eu estava em Recife. Estava em Recife, Lu? Maravilhoso. Então, quando a Jetsuma ofereceu os votos... Aqui em São Paulo, ela foi meio confuso, assim. Eu não sei se vocês foram na cerimônia de refúgio mesmo, que foi num hotel diferente no hotel onde ela estava, né? Então, a Ivone está dizendo que estava no hotel com ela, desculpa. Estava no hotel com ela. Estava no mesmo hotel. Ah, vocês. Tomei café com a Jetsuma. Ah, nadadinho. Que delícia, né? Gente, ali em São Paulo aconteceu a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? A minha mãe, a primeira vez que a Jetsuma, eu contar rapidinho uma passagem com a Jetsuma, a primeira vez que a Jetsuma veio para o Brasil, 2014, eu acho, que ela foi para Recife, o Lama Lauan pediu para eu buscá-la no aeroporto quando ela chegou, né, em São Paulo, porque eles iam estar todos em Recife, ela ia chegar em São Paulo, passar uma noite em São Paulo e ir para Recife no dia seguinte. Então, o Lama Lauan pediu para eu ir lá recebê-la. Falei, bom, vou pensar se dá para mim. Aí eu peguei o Gus, 3 horas da manhã, e fomos nós dois felizes da vida, 3 horas da manhã para o aeroporto buscar a Jetsuma. A gente olhava para o próximo, nós não conseguindo nem parar de rir, assim, né? A gente fala, olha como o dado é poderoso, né? A gente está aqui 3 horas da manhã, felizão, de atravessar a cidade para o aeroporto buscar a Jetsuma, né? Aí a gente pegou ela e levou para o hotel, depois no dia seguinte eu peguei ela no hotel, levei para o aeroporto de novo para ela ir para Recife. E quando ela chegou e eu fui com ela levando a Jetsuma e a Venerável Elin para o carro, né? Ela me deu o braço, ela me deu o braço mesmo, né? E pesou um pouco no meu braço, igualzinho a minha mãe faz, né? E elas têm exatamente a mesma idade, a Jetsuma e a minha mãe, exatamente a mesma idade. Aí, naquela hora, eu falei assim, nossa, eu queria tanto que a minha mãe conhecesse a Jetsuma, mas aí agora não vai dar, porque Recife, isso aqui. Fiquei com aquilo no coração, né? Aí, quando ela veio para São Paulo, eu falei, agora minha mãe vai conhecer a Jetsuma, agora vai, né? E aí eu levei minha mãe naquele encontro no hotel lá para os refúgios. Quando as duas se encontraram lá, quando a minha mãe foi falar com ela, e eu falei que ela era minha mãe, tudo, e a Jetsuma... Gente, elas se abraçaram como se elas fossem amigas, assim, antigas, sabe? Foi a coisa mais comovente de ver. Me dá vontade de chorar só de ele me lembrar, assim. A minha mãe entregou um kata para a Jetsuma e ela... A minha mãe guarda o kata até hoje, assim. Minha mãe é super católica, né? Então eu falei para a Jetsuma, olha, ela não vai tomar refúgio, não vai fazer o voto de refúgio porque ela é católica. Aí a Jetsuma levantou, abraçou minha mãe, foi uma choradeira, todo mundo chorando ali no negócio vendo, assim, foi coisa mais comovente. Muito bonita assim a conexão, como acontece, né? A minha mãe até hoje vê a Jetsuma, ouve falar da Jetsuma, ela tem um treco, ela adora a Jetsuma, guardou o kata que ela entregou para a Jetsuma, que a Jetsuma colocou no pescoço dela, guarda o kata, assim, coisa mais linda, assim, foi uma conexão de coração ali, foi a coisa mais bonita de ver. E é incrível, né, como as conexões acontecem, assim.
Então, mas tudo isso para contar para vocês que ela, quando ela deu os votos de refúgio, né, são cinco votos, basicamente esses cinco primeiros aqui, que a gente vai ver agora. Tem alguns que as pessoas falam, não vou tomar, porque eu não vou conseguir cumprir. Então, por exemplo, não mentir. Tem gente que não consegue. Fala, eu sei que eu não consigo, eu não vou nem tomar esse voto, porque eu vou tropeçar amanhã, né? Ou não beber. Né? Não beber, tem gente que fala, não dá, para mim não dá, né? Eu bebo, eu gosto de beber, vou continuar bebendo. Tudo bem, você não faz o voto, entende? Então tem essa coisa da escolha mesmo, de tomar ou não tomar aquele voto. E também, vamos supor que você toma o voto, e daqui a pouco enche a cara, por exemplo, toma um voto de não beber, e aí um dia enche a cara, você não vai para o inferno, né? Porque você encheu a cara, não tem isso. Você se arrepende, se for o caso, né? Se você quiser tomar o voto de novo, putz, eu bebi, mas eu não queria ter bebido, né? Eu preferia não ter bebido. Eu se arrepende, renova o voto e segue, né? Não é uma coisa aprisionadora. Você toma o voto, e porque o não beber é engraçado, a gente até conta uma história engraçada. Deixa eu ver aqui a sequência que tá aqui para ver se vai funcionar desse jeito. Não, meu ficha, deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui e vou contar a história do jeito que a gente toma conta. Então, o primeiro voto é de proteger a vida, de não matar, né? O segundo voto é de receber o que for destinado a você, de não roubar. E aqui a gente pode pensar, matar eu não mato, né? Eu não vou matar ninguém, mas a gente mata seres o tempo todo, assim. A gente pode tomar cuidado para não matar. Então, o Alan Wallace, por exemplo, uma vez perguntaram para ele assim, como é que eu posso ensinar meditação para criança, né? Num retiro. Aí o Alan Wallace fala assim, criança não funciona muito deixar a criança sentada muito tempo em silêncio, né? Ou dar uma instrução muito elaborada, muito conceitual para a criança, não funciona muito. Melhor fazer alguma coisa prática. Daí ele contou que quando o enteado dele era pequenininho, eles tinham a meditação do banho, que era assim, eles iam, antes de abrir o chuveiro, sempre no box da casa dele, sempre tinha um bichinho, um insetinho ou outro assim no box. Então, antes de abrir o chuveiro, eles olhavam se tinha algum ser ali que ia morrer afogado se eles abrissem o chuveiro, né? Então, era meditação do banho, quer dizer, trazia a atenção da criança para a proteção dos seres, né? A coisa mais bonitinha, né? Eles olhavam, aí diz que às vezes o Troy falava assim, olha aquilo lá, acho que é um bichinho, eles olhavam, não é um bichinho, mas sabe, uma atenção super focada em não prejudicar os seres, né? A Carol está falando das pragas que matam as plantas. Então, é muito difícil, né? Não tem uma pegada zero, assim, né? A gente vai sempre matar bicho. Mesmo os vegetarianos, né? Morre bicho para burro, assim, nas lavouras, né? Não tem jeito, não é perfeito, né? A gente não... Como diz o Norman Fischer aqui, o ideal do Bodhisattva é um ideal, assim, impossível de ser cumprido. Porque a situação que nós estamos é essa, de samsara, né? É imperfeito mesmo. Essa nossa condição é imperfeita. A gente vai matar bicho sem querer, a gente vai achar que as plantas devem ser poupadas, os bichos não. Ou não, na visão budista, plantas não são seres sencientes. Então, a rigor, uma das possibilidades é assim, a planta é alimento para os bichos, né? Então, os bichos eles não são pragas, são bichos, são seres que se alimentam de plantas. Mas a gente pode olhar e falar, não é praga, aí eu vou matar essa praga porque eu prefiro a planta. Quer dizer, não tem uma saída 100% correta, né? No caso da planta é um pouco mais fácil, sim. Mas é igual cupim, né? Cupim, você fala, mas cupim tá comendo a minha casa. Como é que eu faço, né? Então, assim, não tem uma saída perfeita. A gente vai tentando agir da forma mais próxima dos votos que a gente faz possíveis, né? Melhor seria se a gente encontrasse uma solução de tirar os bichos dessa planta que é tua e levar para outro lugar, sei lá, mas é muito complicado, não tem uma forma perfeita mesmo, né? Mas existem muitas coisas que a gente pode fazer para se aproximar mais do nosso voto, né? Pelo menos intencionalmente, assim. A gente vai matar sem querer, mas intencionalmente a gente pode se aproximar mais, né? Sabendo que é imperfeito, do mesmo jeito.
Então, aí o primeiro voto, então, é não matar, o segundo é não roubar. E aí, em não roubar, tem muitas coisas interessantes, né? Fala, não roubo, eu não vou roubar nada de ninguém, eu não vou roubar um banco, eu não vou roubar a casa do vizinho, eu não vou roubar. Mas a gente não devolve livro, a gente não devolve CD, né? Aquelas coisas que a pessoa te empresta, você não lembra nem de quem que você emprestou mais, você nem consegue devolver, porque você não... Então, isso é uma espécie de roubo, sabe? É se apropriar de alguma coisa que não é nossa, né? Então, tem muitas sutilezas assim, que a gente pode prestar mais atenção. Não baixar nada da internet pirata. Isso, me desculpem, mas isso é roubar. Pode ser uma coisa socialmente aceita, tem uma discussão, para mim, hein? Estou dando a minha opinião, minhazinha opiniãozinha, né? Para mim, isso é se apropriar. Tem umas coisas que me doem, assim, eu não sei se é porque eu sou tradutora, eu participo da vida do Vitor, da Lúcia da Letra, eu vejo como é o esforço de uma editora para disponibilizar um livro, sabe? Aí tem um site que tem todos os livros do Alan Oz em português, todos os livros da Lúcia da Letra em português para baixar de graça. Eu acho isso absurdo, sabe? Me desculpe, mas eu acho absurdo, né? É assim, o dinheiro, no caso do Dharma, é pior ainda, porque, por exemplo, os direitos autorais de muitos dos mestres que o Vitor lança, né? Eles recebem esse dinheiro de direitos autorais e doam esse dinheiro, eles enriquecem com o livro, sabe? Faz parte dos votos deles, né? Tem mestres que nem pedem, nem recebem os direitos autorais. E muitos recebem e doam. Ou não, recebem e usam para próprio sustento de um mestre, né? Não é sei lá, o bandido que aprendeu a roubar banco quando escreveu um livro sobre como roubar banco. Não é esse cara que está se enriquecendo, né? Ninguém se enriquece, na verdade, com direito autoral, muito raro, né? Com exceções, obviamente, né, de best-sellers. Mas, enfim, tudo para dizer que eu acho que baixar música, baixar livro da internet é uma forma de roubar, na minha visão, né? Então, a gente pode ir aperfeiçoando esses votos aqui, né? Faço o voto de respeitar os outros, faço o voto de não praticar conduta sexual inapropriada, que é uma discussão danada, né? Mas de uma forma mais simples, assim, nenhum ato sexual que envolva sofrimento para ninguém, né? Nem para quem está diretamente envolvido, nem indiretamente envolvido. E faço o voto verdadeiro faço o voto de ser verdadeiro, de não mentir. Faço o voto de clareza, de não me intoxicar, né? Então a gente costuma falar, tomar um copinho de vinho não tem problema. Mas aí aqui que ela conta a história. Mas beber até cair já não é uma boa ideia. Por quê? Esse intoxicar aqui, ele não tem um problema em si mesmo, assim, mas ele abre as porteiras para os outros votos irem ladeira abaixo, né? Então ela conta uma história que eu não sei se eu vou saber contar direitinho, mas era mais ou menos assim: tinha um monge que fazia retiro era um monge, né? Tinha uma vida monástica celibatária, mas tinha uma mulher que cismou com o monge e queria de qualquer jeito ter uma relação amorosa com o monge. E o monge, não. Aí ela falava assim, a gente pode... Ai, não vou saber contar direito. Bom, não, a gente pode... Ela tentava de qualquer jeito seduzir o monge, né? Assim, a gente podia pegar um animal ali do vizinho qualquer e fazer um churrasco. E o monge, não, imagina, não posso, imagina. Não, mas a gente podia só... Então, pegar algumas frutas ali do vizinho para a gente fazer um banquete. Não posso meus votos de não roubar. Não, mas a gente não precisa contar para ninguém. Não posso meus votos de não mentir, eu não posso. Isso aqui. Mas um dia a mulher levou um garrafão de vinho para o monge. Não, bebe só um pouquinho, só para a gente conversar, relaxar. Bom, eu sei que aconteceu que o monge encheu a cara junto com a mulher, roubaram o bicho do vizinho, mataram o bicho do vizinho, comeram o bicho do vizinho, transaram, né? E, bom, enfim, porque estava bêbado, ele acabou rompendo todos os outros votos, né? Então, eu não tenho... E transaram, obviamente. Então,
né? Romper os votos dele, né? De celibatário. Então, assim, não tem nenhum problema em si, né? Então, o ponto é intoxicar, não é tomar um copinho. Depende, né? Tem gente que toma um copinho e já, pronto, já era. Mas o ponto não é não beber em si. Ai, meu vizinho de cima tá tá construindo um apartamento dentro do apartamento dele, eu acho. Então, desculpem, vai ter um barulho aí. Relativamente alto. Bom, tá alto, né? Mas dá para ouvir, não dá? Dá para ouvir eu falar? Ou não? Mais alto que o vizinho. Então, faço o voto de clareza, de não intoxicar meu corpo e mente, ou dos outros, né? Nem dá de beber para os outros, né? Faço o voto de falar com bondade, de não falar mal dos outros. Faço o voto de praticar a modéstia, não elogiar a mim mesmo a custas dos outros. Faço o voto de praticar a generosidade, de não ser possessivo com nada, né? Deixar a vida fluir, passar pelas nossas mãos, né? Tem uma história bonita também que a Jetsuma conta. Acho que eu já comentei até essa história de não ser possessivo com nada. Será que é a Jetsuma ou a Elon Musk que conta essa história? Que conhece uma pessoa, acho que é a Jetsuma, que quando um professor, né, que ganhava muitos presentes assim dos alunos, mas quando ele ganhava alguma coisa, a primeira coisa que ele pensava era assim: para quem que isso daqui vai servir, né? Quem que vai ficar feliz de ganhar isso aqui que eu ganhei agora, né? Então nada parava na mão dele, assim, tudo passava pela mão dele, assim, né? Uma fluidez, né? De generosidade. Barbaridade, meu Deus. Então, faço o voto de praticar a generosidade e não ser possessivo com nada. Faço o voto de praticar a bondade amorosa e não cultivar a má vontade ou a hostilidade, sabe? Esse termo má vontade é ill will, deve ser em português, em inglês, né? É um pouco maldade, um pouco hostilidade, má vontade também no sentido de não ter, sabe? Não querer, não quero nem saber dessa pessoa, assim, meio que assim. Faço o voto de cuidar e polir os 3 tesouros, ou as 3 joias, como a gente fala, o Buda, o Dharma e a Sangha, né? Isso porque o Buda, o Dharma e a Sangha, eles representam o próprio remédio. Tá atrapalhando muito esse barulho, porque a minha mente fica perturbada aqui, mas eu não sei se o microfone, quanto que o microfone capta. Então, o Buda, o Dharma e a Sangha, tá mega alto, assim. O Buda, o Dharma e a Sangha são como se fossem um remédio, né, para os sofrimentos mais presentes na nossa vida, né? Então a gente cuida e a gente não banaliza por isso, né? Para que a gente não transforme o remédio em veneno ou em algo que vai, sabe, que a gente desperdiça. Então a gente cuida como se fosse um remédio para uma doença muito grave, da qual nós sofremos e as pessoas que a gente mais ama sofrem. Né? Então é nesse sentido, assim, de cuidar das 3 joias, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda, a gente diz que é como se fosse um médico, né? Tem essa metáfora da doença, é muito comum, né? Porque, de fato, é uma doença mental, doença do coração, mas o sofrimento é uma doença, né? Então, o Buda seria o médico. O Dharma, que são os ensinamentos, são o remédio. E a Sangha, que é a comunidade de praticantes, a comunidade de mestres de realização, ainda que não seja completa, mas grandes professores, é a Mahasangha que a gente fala, a Sangha mais... Nossa Senhora, eu vou falar assim. Então, a Sangha dos professores, né, dos grandes professores, são como se fossem as enfermeiras, que nos ajudam a tomar os remédios na hora certa, né, que vão cuidando, ver se tem algum efeito colateral, né? Então, é a comunidade. Essa metáfora funciona assim, né? Funciona melhor assim. Eu vou botar o fone, mas não tem ideia, tá muito alto. É que o microfone não capta, né? Mas se não atrapalha, então tá bom. Não adianta nada, só me incomodou ouvir. Então é isso. Então o último preceito é cuidar dos 3 tesouros, né? Aí, então, esses são os votos.
Então, os primeiros 3 preceitos, que são os 3 refúgios, não são preceitos, na verdade, né? É o refúgio, né? O voto de refúgio. Eles não descrevem compromissos para fazer ou não fazer alguma coisa, né? Não são ações que estão sendo delimitadas ou evitadas. Em vez disso, eles apontam para a confiança na bondade humana. Olha que bonito isso, que os bodhisattvas sentem e que fundamenta a prática da conduta ética. Então, o Buda, ele não é a visão mais elevada do que é o Buda, não é alguma coisa externa a nós, né? Mas é a nossa própria natureza, a nossa própria humanidade, bondade básica, assim, né? Então, o refúgio é confiar, é o sentido de refúgio, né? A gente toma refúgio em algo que a gente confia, né? Então, nessa situação, eu confio no Dharma, eu confio nos ensinamentos do Buda, eu confio na minha própria, no meu próprio desejo de iluminação, na minha própria bondade, né? Super bonito isso. Então, aponta para a confiança na bondade humana que os bodhisattvas sentem, que fundamenta a prática da conduta ética. A conduta ética protege essa bondade, assim, né? Essa confiança é expressa na fórmula mais antiga do budismo, o refúgio nos 3 tesouros do Buda, Dharma e Sangha. A gente fala também que são as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. Então, tomar refúgio nos 3 tesouros é confirmar como motivação principal, né, como primeira motivação mais importante, o comprometimento do Bodhisattva para trabalhar pela bondade e profundidade no viver, tudo que acontece na nossa vida, né? A gente confirma essa motivação. Para os bodhisattvas, não é suficiente conseguir o que se precisa e deseja, proteger a si mesmo, a sua família, acumular riqueza, segurança, reputação, isso não é suficiente para o bodhisattva, né? Não é que os bodhisattvas sejam contra quaisquer dessas coisas, mas eles reconhecem também essas metas e desejos como naturais. É que os bodhisattvas, eles estão comprometidos com uma meta muito mais ambiciosa, uma obrigação, uma tarefa maior, um chamado mais elevado, mais amplo, né? Eles querem muito mais alegria, muito mais amor, muito mais justiça e bem-estar para eles mesmos e para todos os outros. Bem-estar pessoal é só um meio para atingir esse fim. Então, a gente pode pensar nisso, né? Todas essas coisas que a gente considera comuns, de bem-estar comum, né? De ter onde morar, ter como, sei lá, ter um salário, as coisas comuns, né? A gente pode pensar nelas como um meio, uma forma de ter mais estabilidade para poder agir, para poder colocar no mundo as ações dos bodhisattvas, né? Então, não é que a gente vai desqualificar ou ser contra as conquistas ou os objetivos mundanos, vamos chamar assim, né? Mas a gente vai entender que isso não é suficiente, né? O voto do Bodhisattva é muito maior. A agenda do Bodhisattva é ajudar os seres a sofrer menos, né? Se ele ganha dinheiro, se ele tem uma estabilidade, se ele tem um emprego, e com essa estabilidade ele consegue agir com mais eficiência, com mais atingir mais pessoas, maravilhoso. Se ele é uma pessoa famosa, esse é um exemplo bom. Uma pessoa famosa, por exemplo, o Richard Gere. Richard Gere é o Richard Gere, né? A gente sabe. Aquela coisa, né? Espetacular, né? Mas ele usa toda essa fama que ele tem, né? O carisma, o poder de seduzir. Eu tive numa reunião com ele uma vez no encontro budista. Eu juro, eu não conseguia prestar atenção em outra coisa, era impossível. Eu não sou muito de tietar, eu morro de vergonha. Pode parecer que não, que eu sou muito extrovertida. Eu sou extrovertida, né? Mas eu tenho uma vergonha de tietar, eu não faço isso. Eu não pedi, como é que fala? Autógrafo para ele. Eu morro de vergonha de fazer isso. Mas eu não conseguia parar de olhar para o homem, ele era uma coisa extraordinária. Assim, o negócio parecia uma tela recortada, assim.
do nosso lado. Todo mundo era umas pessoas comuns, assim, ele não, ele era uma tela de cinema recortada, assim, maravilhoso, né? Além de maravilhoso, ele é muito gentil, ele é muito gente boa, sabe? É uma pessoa extraordinária, né? Então, ele usa isso para apoiar as ações do Dalai Lama. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Ele podia muito bem curtir a vida dele, de gato famoso, e deve curtir também, né? Não tem problema nenhum também curtir isso. Mas ele coloca tudo aquilo a serviço do voto dele de Bodhisattva, de aluno do Dalai Lama, direto, né? Maravilhoso. Isso é o exemplo mais claro, assim, para a gente, né? De como que é colocar o sucesso, vamos dizer assim, mundano a serviço do ideal do Bodhisattva, né? O que vocês acham? Vocês estão quietinhos hoje, eu vou botar o fone de ouvido, se caso vocês queiram falar para eu conseguir ouvir, porque senão... Rapaz, eu não ouvi o que vocês quiserem falar, vou colocar o fone. O vizinho prometeu para mim que até amanhã acaba isso, mas eu não sei. Eu queria entender o que ele está fazendo, talvez ficasse mais... Pronto, agora se vocês quiserem falar alguma coisa, só abrir o microfone e falar. Então, esses são os votos, né? Então, deixa eu compartilhar. Então, tomar refúgio nos 3 tesouros, né? Então, só para a gente se localizar, o refúgio é isso aqui, né? Tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Então, isso é confirmar a nossa confiança nesse caminho, né? A confiança nos nossos próprios votos. Então, esse comprometimento básico com a bondade universal e o benefício de todos não é exclusivo do Zen ou do budismo. Todas as religiões ensinam isso, né? Com certeza, todas as religiões, todas as tradições religiosas ensinam isso. Os seres humanos têm uma consciência conceitual formada pela linguagem, pensamento e imaginação. É por isso que somos os animais preocupados com a beleza, significado e propósito. Ter esse tipo de consciência é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, né? Porque a gente também é capaz de elaborar coisas para destruir o planeta, que é mais ou menos o que a gente está fazendo ultimamente. Por um lado, significa que não podemos estar satisfeitos com o mero bem-estar físico. A gente tem uma inteligência muito superior à de animais que só vivem para procriar, né? O Wallace fala isso. Por que a gente precisa de um cérebro tão sofisticado se a gente só quiser procriar, comer, dormir e beber água, né? A gente precisava fazer alguma coisa a mais, né? A gente podia usar a nossa inteligência para alguma coisa maior do que isso, né? Temos de lutar por mais, o que poderia nos tornar perpetuamente insatisfeitos e agitados, até mesmo destrutivos e doidos. Isso com certeza, né? Porque esse é o lado negativo, a gente ter tanta capacidade de conseguir coisas que isso vira uma esteira, né? Que não tem fim, assim, como se a gente ficasse lutando sem não parar por mais e mais e mais. Então, somos capazes de causar, e de fato já causamos bastante dano, né? Por outro lado, essa necessidade de lutar por mais pode produzir uma tremenda alegria quando uma saída adequada é encontrada. É a origem da criatividade, da bondade, do idealismo. Nos leva à realização da superação e também a um senso de responsabilidade pelo outro, ao cuidado, ao amor. Todas as religiões ensinam o amor. Essa é a razão fundamental para a sua existência, apesar de toda a evidência em contrário. Sabe o que eu estou me lembrando agora? Teve uma ativista, ela chama Delila, eu não consigo lembrar o sobrenome dela. É uma mulher indiana, que acho que foi... Como é que é a história? Acho que ela é indiana e foi criada nos Estados Unidos. Ela tem um nome super complicado, depois eu posso recuperar para vocês, se vocês quiserem. Ela é incrível. Ela foi convidada pela Joana Halifax para participar de um evento uma vez. E ela falou... É super bonita a história dela. Ela foi uma vez assistir um ensinamento do Karmapa. O Karmapa é um líder do peso do Dalai Lama, assim, vamos dizer, para a tradição Kagyu, né, que é a tradição dele, é como se ele é o chefe da linhagem Kagyu, que é uma das linhagens budistas. O Dalai Lama é chefe da linhagem Gelupa,
que é uma outra tradição budista. O caso é que o Dalai Lama ele é considerado o chefe de todo mundo, né? O super chefe de todo mundo. Todos os budistas reconhecem o Dalai Lama como liderança religiosa de toda a tradição budista. Mas não é uma coisa conferida ao Dalai Lama, é por mero reconhecimento do Dalai Lama. Mas o Karmapa é um mega professor, assim, né? Aí ela foi assistir essa... A mãe dela era praticante, mas ela não... Mas ela foi assistir o Karmapa. Karmapa flechou o coração dela, né? Ela virou uma super praticante. Aí começou a trabalhar para o Karmapa. Ela começou a construir... começou a trabalhar como... ela elaborava planos assim de transformar os centros todos do Karmapa no mundo todo em centros vegetarianos que até o momento não eram. Então ela implantou o vegetarianismo em todos os centros budistas da tradição Kagyu no mundo todo, de formas de plantio das comunidades. Ela fez um mega trabalho assim, né? E ela se transformou numa ativista, né, contra o consumo de carne, por conta da questão climática, né? E ela descobriu no trabalho dela, ela agora trabalha nessa fundação que é apoiada pelo Karmapa, e que é ligada também ao Richard Davidson. Ela descobriu que os lugares mais fáceis de conversar, as comunidades mais simples de começar a implantar o trabalho, eram nas comunidades religiosas. Porque é como se ela não tivesse um trabalho a menos, assim, sabe? De convencer essas pessoas a não prejudicar os seres, né? Então, ela já tinha esse passo já dado nas comunidades religiosas. É muito legal ela falar isso. Nas cristãs, em todas as comunidades religiosas, não só budistas, né? Então, ela conseguiu muito apoio das lideranças religiosas. E o trabalho dela avançou muito por conta do apoio das lideranças religiosas. Isso é muito legal de perceber, né? Que com todas as questões que a gente pode dizer sobre as religiões e que não necessariamente as pessoas precisam ser religiosas para terem um bom coração, obviamente que não. Mas a religião ela tem um papel importante, sabe? De qualquer forma, né? Na sociedade como um todo, assim, né? Qualquer religião. Mas existe a religião que também não tem nenhuma tradição, né? Que é simplesmente o bom coração, né? Como diz o Dalai Lama, a bondade é a religião do Dalai Lama, né? Assim, dele. Então, por isso que tomar... Não, peraí. Por outro lado, essa necessidade de lutar por mais pode produzir uma tremenda alegria quando uma saída adequada é encontrada. É a origem da criatividade, da bondade, do idealismo. Nos leva à realização da superação e também ao senso de responsabilidade pelo outro, cuidado e amor. Todas as religiões ensinam amor, e essa é a razão fundamental para a existência das religiões, né? Apesar de toda evidência em contrário. Apesar de todas as maluquices que as mentes humanas fazem com as religiões, né? Mas as religiões em si, elas são todas de sabedoria, né? A nossa confusão é que, às vezes, desvirtua as coisas, né? Mas por isso que tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha são os 3 primeiros preceitos. Deixa eu marcar aqui para avisar o Vitor. Esse amarelinho aqui eu não vou enxergar nunca mais isso aqui. Azul. Estritamente falando, eles comprometem o praticante Bodhisattva ao Buda como professor, ao Dharma como ensinamento, como caminho, e à Sangha como comunidade budista, como comunidade de apoio. Normalmente no Zen, tomar refúgio nos 3 tesouros é entendido também num sentido mais amplo. O Buda é entendido como a natureza desperta inerente a todos os seres humanos. O impulso do Bodhisattva em direção ao amor e ao idealismo. Isso é natural, é a nossa natureza isso, né? Então a gente toma refúgio nisso. É como se a gente quisesse que a nossa natureza ela se manifestasse. Isso é tomar refúgio no Buda. É lindo isso, gente. É muito diferente da nossa visão tradicional de religião, né? Que a gente segue um professor. O professor, se ele é verdadeiramente um professor do Dharma, ele aponta a nossa natureza. Ele não toma para si nada, sabe? Eles não... Os professores mais maravilhosos que eu conheci, eles não
criam nenhum tipo de relação de dependência com eles, sabe? Eles, sempre que eles podem, de tudo que é jeito, eles apontam o nosso poder de manifestar essa natureza livre, sabe? Às vezes, por exemplo, eu tenho umas crises de isso é horrível, não estou praticando o suficiente, não tô praticando... Eu apanho do Alan Wallace, apanho, feio. Tipo assim, como assim, né? Ele não deixa a gente, os alunos, assim, de uma forma geral, né? Ele não deixa a gente se menosprezar, sabe? Diminuir a nossa própria força, né? Isso é uma forma de não criar uma relação de dependência, sabe? É super bonito isso. Então, os professores, eles apontam a nossa verdadeira natureza. Se a gente for olhar, é que não tem nenhuma tanca aqui, agora, dessas tradicionais. Mas quando a gente olha aquelas pinturas, assim, de Budas e tudo, reparem que a maior parte delas tem no canto direito da tanca, né? Um Buda apontando para a lua, que está do outro lado. Então, é como se o Buda, ele fala assim, não sou eu, é a lua, e a lua representa a nossa verdadeira natureza. É super bonito isso no budismo, eu acho que isso é uma grande diferença também. Na verdade, foi isso que me ganhou quando eu conheci, né, a tradição budista, assim. É como se a gente não tivesse uma hierarquia propriamente, né? Um Buda que é melhor que eu. Eu sou Buda. Eu só estou meio atrapalhada, mas eu sou o Buda, né? Essa é a visão do budismo. Achei isso lindo de morrer. Deixa eu ver quanto falta para a gente terminar. Acho que a gente não vai conseguir terminar. Já passamos da hora, né? Vamos, então, terminar esse parágrafo só. Então, o Buda é entendido como a natureza desperta inerente a todos os seres humanos, né? O impulso do Bodhisattva. O Dharma como modo de vida pacífico, sólido, aberto, que é natural para os seres que querem despertar. E a Sangha é a comunidade de todos os seres que também, com quem a gente compartilha a Terra, o cosmos, a Sangha mais ampla, né? Vou marcar aqui para a gente continuar semana que vem. Então, a Sangha, a gente pode olhar a Sangha de várias formas, assim. Então, tem uma Sangha, Maha Sangha, que é essa, dos professores. Então, Jetsuma, Lama Santa, Lama Wallace, essa é a Maha Sangha. São os professores que estão com a gente, né? Eles são a manifestação mais próxima que a gente vai chegar do Buda nesse estágio nosso, né? Eles são o Buda para nós, eles representam o Buda para nós. Mas, a rigor, eles fazem parte da Maha Sangha, né? dos mestres de realização. Aí a gente tem a Sangha monástica, que é a Sangha dos monges. É uma categoria de seres diferentes no caminho, porque nós todas aqui, nós estamos tentando seguir o caminho, né? Mas a gente está cuidando da nossa vida também. A gente não renunciou completamente à nossa vida comum para seguir o caminho. Os monges renunciaram. Então, vamos combinar que é uma categoria de seres diferentes, né? Eles abriram mão de toda a vida de família para se dedicar inteiramente ao caminho. Maravilhoso. Então, na comunidade budista, quando a gente, por exemplo, vai para um retiro e está na fila da comida, por exemplo, né? A gente não deixa o monge ficar lá no fundo da fila. A gente passa o monge para frente, assim, como um sinal de respeito ao esforço desses seres pelo caminho do Dharma, né? É uma coisa super bonita. Então, a gente reverencia os monges por causa disso, né? A gente tem muito pouca chance de ter contato com um monge aqui no Brasil, né? Mas em outros lugares do mundo, onde a tradição budista é mais presente, mais antiga, é muito comum, aliás, é necessário, né? Por isso que os monges existem nesses países, assim. A Sangha laica, que é nós, por exemplo, né? Somos leigos, né? Nós fazemos parte da Sangha, mas somos pessoas leigas, a gente não é monge, né? Então, a gente apoia os monges. Então, a gente, nesses países, eles oferecem alimento, eles oferecem dinheiro para a manutenção dos lugares onde os monges vivem, eles sustentam a Sangha monástica. Isso é visto como muito meritório, como muito auspicioso, assim. É o melhor que a gente poderia fazer como Sangha laica, né? Além de seguir o caminho, já que a gente não pode ou não quer, não sente que é esse nosso propósito,
né, ter uma vida monástica, a gente apoia os praticantes que fazem isso. Porque eles, por voto, eles não podem ganhar o próprio sustento. Eles não podem trabalhar e receber dinheiro em troca do trabalho. Eles podem receber oferendas, né? Então, os países onde a tradição budista é mais forte, isso é um privilégio, assim, para a Sangha laica, poder oferecer sustento para os monges e para os mestres e tudo mais. A gente não tem muito esse conceito, né? O Alan Wallace devolveu os votos dele porque ele resolveu que ia viver nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele ia morrer de fome. As pessoas falam, vai trabalhar. Você quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Mas os Estados Unidos não tem essa cultura, e o Brasil também não tem, essa cultura de realmente entender a importância de manter, de sustentar a sangha monástica, né? E os próprios mestres, né? Mas é isso, fofuras. Então tem a sangha laica e tem a sangha humana, a sangha de todos os seres sencientes, né? Todos os seres fazem parte da sangha. Mas aí tem essas diferenças também que a gente pode considerar e agir de acordo, né, com isso. Que tal, amores? Beleza? Agora o vizinho deu uma parada aqui. Eu fico imaginando o cara que tá trabalhando lá, imagina. Porque eu tô só ouvindo barulho, né? Ele deve estar usando uma britadeira. Daqui a pouco ele cai aqui no meu quarto, né? Minha sala. Imagina, deve ser bem pior para ele do que para mim. Mas eu sei que ainda bem que eu não tenho nenhuma tradução para fazer, porque não seria possível. Amores, então a gente segue semana que vem, né? Deixa eu ver semana que vem. Tranquila semana que vem. Isso mesmo, a gente segue no dia 11. Eu e o Gustavo, a gente criou, não sei se vocês viram, mas a gente criou um grupo que chama Agenda do Dharma, porque a gente começou a ver que não estava dando conta de avisar as pessoas nos grupos que a gente participava, e daí que nos grupos que a gente participava, os avisos sobre eventos do Dharma assim, ficavam perdidos no meio das conversas, né? A gente criou esse grupo. Eu não sei se vocês querem, mas enfim, eu também não sei se eu postei no nosso grupo esse link para o grupo da Agenda do Dharma. Postei? Ah, então beleza. Então caiam dentro, beleza. Porque tanta coisa acontecendo, né? Eu não estou dando conta de traduzir as coisas que chegam para mim para eu traduzir. Imagina, agora tem uma coisa que vai acontecer super legal. Vou avisar vocês em primeira mão. Aliás, deixa eu ver a mensagem que eu recebi aqui, da Nandro. Teve um evento ano passado que chamava Festival Big Love. E do Lama Zopa. E são vários professores, então vai ter Rubina Curtin, vai ter Tenzin Choki, que é a Tenzin Choki é aquela nossa amiga que participou do lugar em outros momentos lá. Eu vou traduzir um monte de gente aqui, não sei bem. Estou vendo aqui, me ofereceram, botaram na agenda inteira, quase. Só a Rubina Curtin, que eu não me meto de traduzir. Não sei se vocês conhecem, mas é uma mulher que consegue falar umas 4, 5 vezes mais rápido do que eu. Então, assim, eu não consigo. Para mim é impossível. Então, eu não me atrevo, né? Mas é isso. Ah, mas postou aqui o link do chat. Então, quem não entrou, entrou. Eu vou postar de novo lá no nosso grupo. Vale muito a pena, porque tem muita coisa legal acontecendo e a gente não dá conta de avisar a gente mesmo se perde, né? Então, o que está acontecendo também é que as pessoas ficam mandando coisas para mim e para o Gus, para a gente postar, sabe? Então, é como se a gente estivesse recebendo inputs também das pessoas para postar nesse grupo nosso. Muito legal, né? E já estamos no segundo, né? Porque o primeiro esgotou, o segundo está prestes a esgotar, a gente vai ter que criar um terceiro, assim. Mas eu achei muito legal essa ideia nossa. Gostei de ter tido essa ideia. Então tá bom, fofuras. Então, vamos pensar nisso, assim, né? Durante essa semana, esse tempo que a gente está estudando a conduta ética, né? Ou esse segunda paramita aqui, de poder nos manter atentos, né? A como a gente se comporta com o corpo, com a fala, com o nosso tom de voz, né? Como é que a gente entrega as falas para as pessoas, né? Como é que a gente está cuidando da nossa mente, permitindo que a nossa mente seja capturada por pensamentos destrutivos, sabe? Ou quanto que a gente é capaz de manter, de cuidar do nosso estado de mente,
né? De trazer sempre o estado de mente para um espaço de amor, de compaixão. Então, isso é conduta ética, né? Perfeição da conduta ética. O resultado é só maravilhoso, né? Porque não tem como. Se a gente está com a mente tranquila, amorosa, e a gente está atento à forma como a gente age, não tem erro, né? A gente vai entregar o nosso melhor para as pessoas, né? Agora que o vizinho parou, eu tenho até vontade de ficar falando mais aqui. Mas daqui a pouco ele começa de novo. E a gente tem que ir, né? Então é isso, meus amores. A gente segue na semana que vem. Ou qualquer edição extraordinária, né? Beijocas mil para vocês. Obrigada, Jeane. Beijo, gente. Obrigada, Tchau. Gê. Obrigada, Beijo em Gê. todos. Bom Tchau, dia, pessoal. boa semana a todos. Dia, Obrigada. gratidão. Beijo. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Obrigada,